Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Aquela liga que mexe com as emoções, um espetáculo de se ver. A Liga das Ligas é a famosa e querida Champions League. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Eu sou o Thiago Bavaresco, estou ao lado do meu parceiro João Reman para falar hoje da Liga das Ligas, João. É isso aí, a liga mais completa de todos, para alguns, para outros não, mas... Há controvérsias, né? Há controvérsias, mas não dá para negar que é uma das melhores competições do mundo. Hoje com certeza, é Champions. Né? E mais de alto nível, né, João? Isso não tem como discordar. A gente sabe que o futebol europeu é de grande nível, então a Champions League traz sempre grandes jogos e a gente vai falar um pouco bastante hoje sobre a Champions. Podcast A Liga. Isso aí, vamos começar com um breve resumo da história dessa competição, né? A Taça dos Clubes Campeões Europeus foi inspirada no Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, ou seja, você entendeu? Essa taça, a UEFA Champions League, foi inspirada num campeonato sul-americano. E esse campeonato foi vencido pelo Vasco da Gama, né? Pasmem, né? Isso Pasmem aí. Foi vencido pelo Vasco da Gama. O maior dos campeões. O maior dos campeões. E além, né, dessa competição sul-americana, foi inspirado também na Copa Rio. Esses caras que pegaram essas ideias foram o Jacques Ferrand e também o Gabriel Hanot. Ambos eram jornalistas franceses do L'Équipe e acompanharam da França o desenvolvimento da competição sul-americana. O documento da UEFA sobre a história da Copa dos Campeões da Europa confirma que Jacques Ferrand e Gabriel Hanot foram os idealizadores da competição continental europeia. Em entrevista à reportagem do programa de TV esportivo Globo Esporte, de 10 de maio de 2015, e também ao jornal chileno El Mercurio, em 18 de março de 2018, ambos confirmaram que o Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948 foi sim a inspiração para a criação da Copa dos Campeões da Europa. Portanto, a primeira edição da Champions ocorreu no ano de 1955 e o campeão foi o Real Madrid. Você sabia dessa, Thiago? Eu não sabia que tinha sido inspirado. Agora que o primeiro campeão era o Real Madrid, eu já sabia sim, porque os galácticos estavam sempre lá, né? Como gostam de ganhar a Champions League e o Real Madrid, né? Foram feitos um para o outro. Um para o outro, exatamente. E é claro que a gente vai dar o devido destaque. É claro, o Real Madrid é o maior campeão da Champions League, né? Exatamente. 13 títulos, João. Muita coisa. Muita coisa, e olha só, são 6 títulos que separam o Real Madrid do primeiro para o segundo colocado. O segundo colocado tá numa fase meio ruim, não aparece muito tempo. É, né? Verdade. Mas é o Milan. Teve grandes times já e por isso conseguiu ganhar 7 vezes a grande taça da Liga dos Campeões, né? Vamos ver se agora vai voltar a aparecer no cenário europeu, mas é uma equipe que eu particularmente, a gente já falou sobre isso, mas eu gosto muito do Milan. Gostamos muito. Em terceiro lugar aí disputam 2 times, né? O Bayern e o Liverpool têm a mesma quantia de títulos, são 6 cada um, 6 canecos da Liga para cada time. E na quarta posição chega eles, né? O Barcelona com 5 títulos. E aí, meu amigo, até aí tá tudo bem, né? Mas quem é o quinto colocado? Para fechar a nossa listinha rápida aqui dos 5 primeiros maiores campeões da taça, da Liga dos Campeões, é ruim, né? De falar taça ou liga, né? É o Ajax, né? Com 4 títulos. 4 títulos, o Ajax aparece em quinto colocado. Eu não gosto muito desse clube aí, Thiago. Eu tenho pesadelos envolvendo o meu time e esse time. Porque a última vez que o Ajax foi campeão foi em 95, né? Uhum. E eles foram campeões do mundo nos pênaltis sobre o Grêmio. Mas quem diria, né? E o Ajax chegou perto de uma final. Você lembra muito bem, Thiago? O Lucas Moura, brasileiro, cria da casa? Isso aí, Made in Cotia. Made in Cotia. Fez aquele gol eu tenho aqui a narração. Eu tava olhando essa semana esse gol. Cara, então foi coincidência. Eu vou até abrir aqui meu TikTok. Foi emocionante. E eu vi no TikTok também. Cara, devemos ter olhado mesmo no TikTok. Sabe-se lá de onde vai tirar esse gás no final. Nas últimas forças. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas!
Chega a arrepiar, Thiago. É de arrepiar, Chega a arrepiar, mesmo. meu parceiro. O que esse cara fez é impressionante, levou o Tottenham a uma final, né? A primeira final. A primeira final e derrubando o Ajax, né? E olha a covardia. O Maurício Pochettino não colocou o Lucas jogar a final. É verdade, né, cara? Ele entrou na semifinal também, né, se eu não me engano. Entrou e decidiu, Ele né? decidiu. Faltando 10 segundos pra acabar o jogo, ele colocou o Tottenham na final. Aí o que o treinador faz? Não, você não vai jogar a final. É um desmerecimento. O Lucas, eu particularmente acho ele um espetacular jogador, cara. Que falta aparecer na seleção, né? Falta aparecer na seleção. Quem sabe dão a oportunidade pra ele ainda, né? É um piá novo, tem muito futebol pra Visa jogar. com certeza a Copa. Com certeza. Agora a gente vai sair do papo aí do Tottenham e Ajax e vamos começar a citar alguns tópicos aqui. Vamos falar do maior artilheiro da Champions League. Sim! Que é o cara do Sim, né? Que é o cara da camisa 7, é ele, óbvio, Série 7 robozão, tem 175 gols e em segundo lugar quem chega, João? O Messi, né? Chega o Messi, com certeza. Se Com você certeza. fala que o primeiro é o Cristiano Ronaldo, o segundo vai ser o Messi. Se você fala que o Messi é o primeiro, o segundo é o Cristiano Ronaldo. Né? Meio que é um impasse aí que os dois vivem disputando coisas, né? Disputando títulos. Isso aí, é uma diferença meio... Não sei, eu acho grande. Eu acho significativo. É, significativa. O Cristiano Ronaldo tem 175 gols e o Messi tem 146 gols na segunda posição. É bastante porque, assim, a gente sabe que o Cristiano Ronaldo tem menos chances de jogar, menos do que o Messi, eu diria, né? De jogar a Champions League, né? E o Messi tá aí, mas não sei, pra chegar, hein, meu filho? Tem que fazer ainda 9 gols na Champions. É coisa, hein? E o Cristiano Ronaldo tem que estar numa fase ruim. É, tem que estar numa fase ruim, né? Tem duas não coisas. Não pode marcar, né? Isso aí. No caso. Pulando dessa etapa, agora a gente vai falar do jogador com mais partidas na história da Champions. Com certeza envolve o Real Madrid e envolve o Cristiano Ronaldo, mas ele não é o primeiro. O Cristiano Ronaldo é o segundo jogador com mais partidas na história da Champions. Ele tem 176, ou seja, Thiago... Uma menos. Exatamente, impressionante. Uma menos que o cara, o grande goleiro que é uma muralha... O Iker Casillas, é claro, tem 177 gols, né? E outra coisa, Thiago, não sei se jogos. você reparou, Cristiano Ronaldo tem 176 jogos e 175 gols. Ou seja, o cara tem, dá pra dizer, uma média de um gol por jogo na Champions. Cara, agora você mandou bem nessa curiosidade aí que eu não tinha me ligado, né? É realmente impressionante, cara. É claro que tem jogos que ele não marca, mas aí ele compensa fazendo hat-trick, né, e tudo mais. Isso aí. Mas realmente o Iker Casillas também muito brigador, título, né? né, E claro que é assim, aquela história que a gente já repetiu em outras, por exemplo, da Libertadores. Não é você ter jogado mais Champions, é você ter chegado lá, né? E ter feito a coisa acontecer, né? Porque, claro que para você ter mais jogos, você tem que ir às quartas, às oitavas, às semis, tem que jogar mais partida que os outros times, né? Com certeza, e o Série 7 vai passar o Casillas, porque o Casillas se aposentou, então vai passar. Série 7 só precisa de mais 2 joguinhos e 3 golzinhos, aí você iguala o bagulho. O Homem Champions. O Homem Champions. E o jogador com mais títulos, então, é o Francisco Gento. Isso aí. Ele venceu a competição 6 vezes. Ele venceu todas essas competições com a camisa do Real Madrid na década de 50 e 60. Ou seja, foi lá no iniciozinho da competição. Foi lá quando o Real Madrid fez aquela história toda lá de ganhar 6, se eu não me engano, 6 títulos em uma década, né? Exatamente, uma década. Então, é realmente impressionante. De 10 anos, 6 foram do Real, né? Então, os merengues sabem mesmo levantar a taça, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, tirar um pouco da parte dos jogadores e vamos falar dos técnicos, né? Que mais foram campeões. Há um empate, pois 3 treinadores conquistaram o troféu 3 vezes. São eles o Zidane, é claro, né? O nosso carequinha querido, né? Pelo Real Madrid. O Bob Paisley pelo Liverpool e o Carlo Ancelotti pelo Milan e o Real Madrid, aí. E é bem interessante, né, Thiago? Porque só o Carlo Ancelotti que venceu por 2 clubes diferentes. Exatamente, né? O Zidane venceu só com o Real, o Bob só com o Liverpool. E, cara, é impressionante. O Real Madrid de novo, né? Em 2, de novo aparece aí. Não é por nada que o Real Madrid, inclusive, saiu quarta-feira no Você Sabia lá no nosso Instagram.
você pode conferir lá, @podcastaliga, saiu uma curiosidade sobre o Real Madrid envolvendo a Champions League, é claro, os dois são um casal perfeito, né, João? Um casal perfeito. Eu queria ter essa intimidade com que o Real Madrid tem com a Champions. Eu queria que o meu time tivesse essa intimidade com a Libertadores. Mas é parecido, hein, Thiago? Mas não Os é nossos tanto, dois né? times São copeiro, mas não tanto. Isso aí, as maiores zebras agora da história da Champions. Essa aqui, cara, eu acho muito bacana, velho. A maior zebra, sem dúvida alguma, é o Nottingham Forest. Você não conhece? É um time da segunda divisão inglesa que conquistou 2 vezes a Champions League em sequência. Ou seja, lá nos anos de 1978 e 1979, eles venceram a Champions. Grande feito. Grande feito mesmo, para um time desconhecido, garanto que muita gente que está escutando não sabe quem é esses caras, né? Vão pensar que é uma empresa de derrubar árvore na floresta, Nottingham né? Forest, né? Mas não é só essa zebra não, hein? Times aleatórios como Estrela Vermelha, sabe que para mim não é tão aleatório assim Estrela Vermelha. Né? E para mim não é tão aleatório o próximo que você vai falar. Aston Villa, o Celtic também não. Agora esse sim, esse chega a ser difícil de pronunciar, João. O Feyenoord. Pra mim é aleatóriozaço, assim. Não sei se pra ti é... É bem aleatório, sabe por quê, Thiago? Porque assim, ali nós temos aqui o Feyenoord e o próximo clube é o PSV. Que você ia falar. Você vê, PSV, Feyenoord e Ajax já conquistaram a Champions, mas quanto tempo que os holandeses não disputam? Não chegam, né? Tipo, o Ajax chegou ali, tentou, mas não ganha. E o Ajax e o PSV são conhecidos, né, cara? Exatamente. Então, pelo menos ao meu ver, são mais conhecidos, né? Pô, você vê o PSV, já passou Ronaldo, Sim. passou Ibra. O Ajax na década de 90, naquela década de 90, tinha um time histórico, era o melhor do mundo. E claro que isso contribui muito, né? A passagem de grandes jogadores faz com que o time seja reconhecido no mundo inteiro, né? Você vê, por exemplo, o Thiago Seedorf. O Seedorf venceu pelo Ajax, venceu pelo Milan e venceu pelo Real Madrid, né? É verdade. O cara é histórico. Baita jogador também, 3 títulos por 3 diferentes times, né? Isso aí. Além disso, podemos destacar os seguintes feitos. Stade de Reims, esse é um clube francês. Tá na primeira divisão, mas ele fica oscilando, né? Vai da primeira pra segunda, de segunda pra primeira. Stade de Reims. Exemplo brasileiro aqui é o Vasco ou Botafogo. Escolha o seu time carioca. Botafogo. Vasco é o maior. É, isso aí. Então, o Stade de Reims, o Malmö, que foi o clube que revelou o Ibrahimovic, o Club Brugge, que é da Bélgica, e o Leeds United, que eu já comandei, fui técnico no meu mundo fictício do FIFA, já chegaram... Levou tudo ou não levou nada? Cara, eu levei eles até uma Champions, mas não ganhei nenhum título. Baita feito, Fiquei né? 2 anos. Leeds é um time aquele time complicado de se pegar pra jogar o modo carreira, né? E atualmente estou no Hoffenheim. Opa! Isso aí. Então esses clubes aí que eu citei, eles já chegaram até a final, mas levaram o vice-campeonato. E esses sim, né, Thiago, são clubes aleatórios, dá pra se dizer. Então realmente eles são os Vascos mesmo, né? Não conseguiram ganhar. Mas tem um outro Vasco na sequência. Tem um outro Vasco, vamos falar aqui. Pra fechar essa parte, então, apesar de ser campeão do mundo, o Atlético de Madrid nunca foi campeão da UEFA Champions League, como a gente já comentou lá no nosso episódio da Liberta. A gente também falou desse fato, né? Que é um tanto quanto estranho, né? Acumula 3 vice-campeonatos, sendo que 2 deles foram pro seu maior rival, e é claro que eles são os patinhos do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Ou seja, pensa na frustração desses caras em... Tipo, as 2 vezes que eles chegaram na final recentemente, as 2 vezes pegaram o Real Madrid, ou seja, eles já estavam assim, putz, Não, é que assim, aconteceu a primeira, beleza, perderam. Daí eles tiveram mais uma chance, né, cara? Pensa, agora, uma vez sim, mas 2 não. Agora seria a hora de fazer realmente isso, né? Uma vez, beleza, mas 2 vezes não. E daí não deu de novo, né? Bateu na trave. Não funciona. Mas agora, Thiago, vamos falar de caras sensacionais. Caras que são brasileiros que venceram a Champions e também a Libertadores. Eu vou começar falando um jogador que passou pelo seu clube, que foi o Cafu. O Cafu venceu a Champions e a Libertadores. É verdade. E outro aqui é com certeza um dos maiores jogadores brasileiros que já passou nos clubes aqui, na seleção inclusive. E já jogou no meu time. Já jogou no seu time também. O Dida, né? Grande goleiro. Também. O próximo da lista é o Roque Júnior. O Roque Gaúcho. O Roque Júnior também fez esse feito histórico. E o próximo aí é o Danilo, né, cara? Que também conseguiu ganhar a Champions e a Liberta.
Aí aparece o bruxo, o bruxismo aqui está... El Brucho. O bruxo Ronaldinho Gaúcho ganhou a Libertadores e a Champions. E quase ganha campeonato no Paraguai também. Ouvi boatos que ganhou também. Ouvi boatos que ganhou. E agora o adulto, né? Também já conseguiu esse feito de ganhar uma Champions e ganhar uma Libertadores, né? Menino Ney. E pra fechar a lista, o lateral direito, Rafinha. Falando no Rafinha, eu me lembrei de uma coisa, que o Rafinha é o novo reforço do Grêmio, né, Thiago? No último episódio a gente tava falando dos reforços e tal, e eu tava todo empolgado com o Borré. E aí a gente saiu... E zicou, cara. Porra. Não, zicou por um lado. A gente sai da gravação aqui do nosso podcast e uma hora depois, Rafinha. Anunciado no Rafinha no Grêmio. Depois vocês zicamos demais. Baita jogador. Eu vivi uma relação de amor e ódio com o Rafinha. Em 2019 eu odiava, hoje eu amo. Acontece, né? Agora a gente vai falar do país. O país que é maior vencedor, que tem mais títulos na Champions, né? E claro que não poderia ser diferente. A Espanha em primeiro lugar, 18 títulos, João. 18 títulos, ou seja... É que metade é do Real Madrid, mais, né? Mas é aí que tá, né? São poucos clubes que levaram a Espanha nesse patamar. Na Inglaterra, que chega na segunda posição, eles têm 13 títulos, já são vários. Vamos citar poucos aqui que eu lembro. Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea, Manchester United, Liverpool. O Arsenal nunca ganhou, mas enfim... Já é uma grande lista. O Arsenal é um time que eu gosto bastante também. E não sei como não ganhou naquela época. Perdeu pro Barça, né? Perdeu com aquele time com Thierry Henry. É verdade. Eu tinha a camisa daquela temporada. Eu ganhei uma camisa daquela temporada. Que baita temporada. Eles ganharam o campeonato inglês invictos. É verdade, cara. Por isso que eu ganhei a camisa. Porque tava bombando o time. Cara, eles são... E em terceiro lugar vem a Itália, né? Com certeza 12 títulos e 6 é do Milan. 7? 7, é verdade. Mais que a metade o Milan. Deixa eu ver se é 7, mas é 7 mesmo. Coisa de louco, mesmo. Hein? E também tem uma variedade, né? Na Itália, só de cabeça, tem a Juve, a Inter de Milão, Milan, a Roma não ganhou. Não tem tanta variedade assim, mas enfim. Tem menos times também, né? Que chegam assim. Tem menos times. Agora, principalmente também. Principalmente. Agora, o estádio que mais recebeu finais, a gente já comentou em algum momento no nosso podcast, que lá no início, né, a gente falou sobre os estádios. A gente falou que o Wembley Stadium, lá em Londres, tem o estádio que mais recebeu finais, né? O Wembley Stadium, com 7 finais. Então, é a casa das finais da Champions League, é lá. Então, torcedores que vão pra lá torcer, já sabe quando começa aquela música lá, meu filho, é de arrepiar, né? Arrepia muito. Agora a gente vai dar algumas curiosidadezinhas, né, sobre a Champions League aqui, que é essa grande competição, como a gente fez lá em nossa introdução, falou que é aquela competição que arrepia, aquela competição de grandes jogos. Já vimos grandes feitos aí. Eu assim, ultimamente eu penso em Champions League e vem o feito do Cristiano Ronaldo dando a bicicleta na Juventus. Cara, isso marcou demais, né? Uma curiosidade agora que não sei se você se tocou, fazem 3 anos hoje. Nossa. Da bicicleta do Cristiano Ronaldo. Então é uma coisa de louco, porque eu não sabia. Hoje, detalhe, hoje dia 3 de abril de 2021 que a gente tá gravando. E eu vou contar a minha história, depois você conta a sua. Beleza. Eu tinha ido pro litoral e aí nós estávamos voltando. Aí a gente estava lá em Itapema, estávamos voltando pra nossa cidade aqui, que é a Seara, e a gente parou aí em Erval Velho, num restaurante, pra comer alguma coisinha, mas... Era umas 5 da tarde, eu acho, sei lá. Sim. E aí tava passando o Juve e juro pra vocês, na hora que eu sentei na mesa, olhei pra TV pra ver como é que tá o jogo, a bola veio cruzada e o Cris... Pau! Aí eu pensei, que Caralho. massa, que massa. Não, sensacional aquele dia. Eu lembro de assistir o jogo em casa, porque, jogão, né? E eu realmente queria ver o que ia acontecer, né? E, cara, é assim... Um cara tem que realmente tem que fazer estátua pra um cara que ele faz um gol e a torcida adversária aplaude. É sensacional. Claro que não foi todo mundo que aplaudiu, né? Mas grande maioria ficou de pé para aplaudir o Cristiano Ronaldo naquele jogo. E eles receberam o troco, que foi mais tarde o Cris ir pra Juventus, né, cara? Eu achei isso muito interessante, assim, porque, né, foi um feito histórico ele ter dado a bicicleta lá. E também ele ter virado a casaca. E com certeza, cara, isso, ajudou ele na hora de ele assinar o contrato. Os caras aplaudiram, é uma torcida que me aplaudiu quando eu era rival e fiz um puta de um golaço. Um golaço, né? E agora, com certeza, deve ter ajudado, né? Mas vamos lá para nossas primeiras
curiosidades aqui. Qualquer time que ganhe a Liga dos Campeões 3 anos consecutivos ou 5 vezes em geral, ganha o direito de manter uma réplica perfeita do troféu, ou seja, daquela taça bonita, né? A UEFA mantém o original sempre, né? Sempre fica com a UEFA. 6 clubes ganharam esta honra, né? Que é o Real Madrid, o Ajax, o Bayern de Munique, o Milan, o Liverpool e o Barcelona. Então, Ou seja, cada um desses tem pelo menos um. O Real Madrid tem 2, então se é nessa lógica de... uma réplica perfeita, né? O Real Madrid ganhou... Na verdade, ele tem 3. Que ele ganhou 3 vezes consecutivas e já tem mais de 10, né? Exatamente. Então ele tem 3, pelo menos 3 troféus da Champions League. Exatamente como é o original. A competição ela atrai uma grande audiência de televisão, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. A final do torneio foi nos últimos anos o evento esportivo anual mais assistido no mundo. A final de 2013 entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund foi a final mais vista até hoje, atraindo 360 milhões de telespectadores. Bateu o incrível Super Bowl, que a gente já comentou também que é uma grande marca na televisão. O Super Bowl geralmente quebrava recordes ano após ano de espectadores, né? Mas a Champions League com certeza tem uma grande força. E é claro que até a gente que aqui não tem time, como a gente já comentou lá no episódio da Libertadores, torce, né? Assiste uma final. A gente assistiu junto uma final. Assistimos juntos. Não tem como, né? Pela primeira vez em não sei quantos tempos... Não, antes o Real Madrid também não jogou na última Champions, mas depois de muito tempo, né, o Real Madrid não entra final, aí. Cara, exatamente, chegava a ser estranho. A primeira transmissão ao vivo de uma partida da UEFA Champions League na TV brasileira só ocorreu em 84, quando a Rede Globinho exibiu às 15 horas da tarde, no horário de Brasília, do dia 30 de maio, a final do torneio daquele ano, que foi Liverpool da Inglaterra e Roma da Itália, um grande jogo também, vi alguns lances. Foi o início da história acontecer aqui no Brasil, né? Exatamente. A UEFA Champions League ela tem ao todo, meus amigos, 69 edições. Ou seja, são 69 edições dessa grande competição no nosso planeta. Beleza, então a taça foi conquistada de forma invicta apenas 12 vezes, por 10 clubes diferentes, né? Então, 12 vezes, 2 vezes foram do Real Madrid. Tem que ser copeiro, né? Ganhar, tipo, invicto, sem perder, né? É verdade, né? É uma coisa de louco, cara. O maior público de uma final de Liga dos Campeões foram 127.621 pessoas no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia. Isso aconteceu na decisão de 1960, vencida pelo Real Madrid, de novo, numa goleada por 7-3 no jogo contra o Eintracht Frankfurt. Esse nome é alemão, daí por isso que a gente consegue falar. O Frankfurt, essa é uma curiosidade, uma outra curiosidade. Esse é o maior público de uma final da Champions League, João, e é a maior goleada de uma final da Champions League também. O Real Madrid fez a maior goleada em cima do Frankfurt. O Paolo Maldini foi o jogador mais velho a vencer uma final. Em 2007 ele já era velho quando ele foi campeão com o Milan, sendo zagueiro, né? Tinha 38 anos. Eu queria ter um Maldini no meu time, cara. Hoje. Ele é um cara assim... sensacional. Quanto a gente não falou dele já, né? E é um cara que passou esse amor de gerações, né? Porque ele tem o seu filho e também... Porque assim, foi assim... Se eu não me engano, o Paolo Maldini é filho de um Maldini que já foi jogador do Milan. E agora o filho do Maldini é jogador do Milan. Isso, tanto é que o Paolo Maldini tem a sua camisa aposentada no Milan e tudo mais. Exato, a gente já contou a história. Contamos a história do Milan e ele aparece muito nessa história bela do Milan. E pra você ver por que o Real Madrid tem tanto peso nessa competição. Porque até o mais recente tricampeonato do Real Madrid, nenhuma equipe conseguiu vencer 2 finais de Champions League de maneira consecutiva depois de 1992. Os times que mais chegaram perto disso foram o Milan, campeão em 94 e vice em 95, o Ajax, campeão em 95 e vice em 96, a Juve, campeã em 96 e vice em 97, e o United, campeão em 2008 e vice em 2009. Ou seja, o Real Madrid, cara, é o único que consegue chegar e ganhar e pronto. Não adianta, né? A La Madrid é a La Madrid na Champions League, os caras não dão mole, não tem pra ninguém. Desde 2005, apenas times de 4 países chegaram na final do torneio, né? O que é um pouco... Não é triste, por assim dizer, mas a gente tem chato, né? Um pouco chato, né? São eles a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra
e a Itália, né? E você vê, né, Thiago, que, por exemplo, antes a gente tinha o quê? Finais de Champions, se você falava, ou era Real Madrid e Juventus, ou Real Madrid e Atlético de Madrid, ou Barcelona e Juventus, ou Barcelona e sei lá o quê. E o Bayern de Munique aí aparecendo. Era sempre a mesma coisa, cara. Mas o Atlético de Madrid é muito pato, né? Vamos falar pato sério. demais. Nunca Putz, chega, né, cara? Chega Deus, e nunca cara. ganha. Como é que pode perder 2 vezes seguidas? Não tem. E detalhe, né? explicação. Eles não têm. Eles são campeões mundiais sem a UEFA Champions League, né? Então é um feito aí ser campeão mundial sem. Olha, eu não vou dizer que é fácil ser campeão mundial, tá? Mas já é uma baba de ovo que é 2 joguinhos, né? Na época era um ainda. Na época era deles. ainda. Então, isso é muito fácil ganhar um título de campeão mundial, na minha opinião. Ainda mais de europeus sobre brasileiros. Sobre realmente. sul-americanos, na verdade. Sul-americano. Você não lembra contra quem foi? Deixa eu pesquisar Talvez aqui. a gente pode dar uma olhada aí. Mas enfim, esse foi um grande episódio aí falando dessa incrível liga, que é aquela liga que quando começa aquela música, inclusive, João, você pode colocar ela, encerrar o nosso Com episódio certeza. aí, se não der direitos autorais e tudo mais, né? Uma palhinha daquela música emocionante. Foi campeão mundial sobre o Independiente. Ou seja, também deve ter sido deve ter um sido jogo pegado. pelhada. Deve ter sido pauleira, né? Porque o Independente é aquele time que a gente já comentou aqui que vai pra briga. Né? Eu amo um confronto copeiro assim, copeiro Mas, mesmo. Mas o Atlético de Madrid, se fosse Independente e Barça, talvez, é que daí seria mais apelão, né? O Barcelona, mas não sei, acho que daria mais fogo, né? Na época, foi 1975. O Barça não tinha tanto time assim, né? Mas enfim, Mas feito mais um episódio. Show de bola, um baita episódio, hein? Falando dessa incrível liga, UEFA Champions League. Você que gosta do nosso podcast aqui, escuta bastante ele, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né, João? @podcast a Liga. Lá tem muito conteúdo bacana feito pela Ágil e você pode acompanhar. Todo sábado a gente tá aqui para te alegrar. Ou seja, entristecer, a gente investiu numa agência aí que faz o nosso marketing, Isso né? aí. E tá muito bonito, né, João? Com certeza. Então, às quartas-feiras, a cada 15 dias, tem uma história de clube para você curtir também no Spotify, no YouTube. A gente tá por todo canto. Um abraço. Até mais. Valeu, gurizada. Até mais. Tchau, tchau. Podcast A Liga.